Paz do Senhor a todos. Por favor, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Capítulo de número 11, versículo de número 22 até o 33. Alguns ficaram de pé, se você também quiser colocar-se de pé para que nós reverenciemos a leitura da palavra, fique à vontade. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso 22, seguintes, diz assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda muito mais. Em trabalho, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágios. 1 noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu também não fique abrasado. Se alguém se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, uma vez, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Amém? Nós oraremos no final. Se assente, se assim você puder. Meus irmãos, sempre é bom estar reunido com a família de Deus e com colegas que tanto a gente estima, e mais ainda saber que aqui na minha retaguarda tem meus líderes, né? Eu gosto de falar quando os meus líderes estão juntos, né? Eu gosto porque se a gente errar, eles vão consertar sem outros falarem, né? Então, não é mesmo? Então eu gosto muito de pregar quando eles estão juntos, né? Alguns falam assim: eu dou um frio na barriga quando eu vejo o pastor Clarimundo. Eu não dou um frio não, na barriga não. Eu sinto amparado, seguro, né? É diferente, né? Entendeu? Pastor Clarimundo, pastor Sebastião, né? Pastora Odete, pastora Maria, e quero me reportar também ao pastor Moisés, a esposa, pastor Jocely, pastora Carla, né? A Confiego aqui, pastor Hildo, sua família, pastor Daniel, mas a pastora Soraya. Prazer, né? Muito obrigado, viu, gente, pelo convite e a oportunidade de falar para vocês esta noite. Muitos colegas aqui eu já vi e alguns eu já ouvi também o timbre de voz, não tem como ir apertar a mão de vocês, mas um beijo no coração de vocês aí. Amém? Alguém recebe isso? Amém. Muito bem, legal.
Meus irmãos, eu escolhi esse texto de propósito para falar um pouquinho com vocês sobre a visão de Paulo no ministério. A carta de Paulo, as cartas de Paulo aos Coríntios, nos revelam algumas coisas tremendas. Paulo escreve a primeira carta para dar uma organizada na igreja, e a segunda carta ele escreve para defender algumas coisas. Corinto, meus irmãos, é uma cidade tremendamente importante para aquela época. Talvez seja a cidade mais importante eu vou colocar federação romana ou do controle romano. Era uma cidade estratégica para o domínio romano e para se divulgar as coisas que ali se divulgavam. Era uma política forte, o comércio era forte, a cultura era forte, era uma igreja rica, muito rica, uma cidade rica, um povo rico, era tão rico que eles esbanjavam. Naquela cidade, província romana, havia esse domínio político, mas na cidade também havia um domínio filosófico pelos gregos. A cidade também tinha o domínio legalista, judaico. Então imagine uma cidade com toda essa pompa, essa grandiosidade, era vista por todos como uma grande cidade. E lá nessa cidade você tem um conflito. Tem um conflito entre o domínio romano com a filosofia grega com o legalismo judaico. Líderes religiosos judaicos que se instalaram na cidade e que até certo ponto influenciava não apenas os costumes, o social, mas como também influenciava um pouco a igreja que ali estava. Essa cidade era conhecida como a cidade da promiscuidade. E a promiscuidade que havia naquela cidade estava ligada estritamente com a religião ali. Se você vai para Éfeso, você tem a deusa Diana, com D minúsculo, lógico, né? Quando você chega em Colossos, você tem a Cibele. Se você chega em Corinto, você tem a Afrodite, deusa do amor. Naquela cidade tinha um templo dela, e lá ficava 1000 mulheres com a cabeça rapada, carecas. Para quê? Quem quisesse adorar a Afrodite, era só ir lá e ter um coito, uma intimidade sexual com alguma delas. Por isso é que as mulheres se convertiam, elas se convertiam e iam para a igreja. Aí Paulo vai falar o seguinte: ó, se vocês não têm cabelo na cabeça, coloca o véu para ficar no lugar do cabelo, senão o pessoal vai pensar que aqui na igreja também tem orgias. Tudo bem até aí? É por isso que ela mandou usar o véu, é naquela época lá. Hoje o cabelo das mulheres aqui é o véu, né? Olha o tanto de véu que tem por aí, né? Olha aqui para minha pastora, minha líder. Olha lá outra lá. Deu para entender, gente? Então essa igreja, ou desculpa, essa cidade é uma cidade cosmopolita, mas é uma cidade complicada, cheia de conflito político, social, religioso. As pessoas então aceitavam a Jesus, criam em Jesus e iam para a igreja. Só que elas vinham com os costumes e principalmente com as divisões romano, grego e judeu. Eles traziam esses conflitos para a igreja. Então tinha gente que servia romano, gostava dos romanos, outros gostavam dos gregos e outros gostavam dos judeus, dos legalistas. E Paulo entra nesse negócio, forma a igreja, e ele vai tentar
mostrar algo diferente para aquela sociedade. Só que o grande problema é este: é que as pessoas, em vindo para a igreja, mantinham os conflitos dentro dela e espalhavam isso dentro da igreja. A tal ponto, pensa um pouquinho, irmãos, alguém chegou a dizer o seguinte: não, eu gosto é de Pedro, lá na igreja. Eu falo assim: eu não gosto de Pedro, eu gosto é de Paulo. Outro fala assim: não, eu não gosto de Paulo, eu gosto é de Apolo. E outro mais assim, santarrão, diz o seguinte: não, eu gosto é de Cristo. Pronto. Paulo chega a dizer o seguinte: Cristo está dividido, gente. Vocês não estão entendendo. Vocês vieram de lá desse mundo. Quando vocês colocaram o pé na linha divisória entre o mundo e a igreja, o mundo tem que ficar de fora. Os costumes têm que ficar de fora. O jeito que vocês funcionavam lá tem que ficar lá. Aqui na igreja é diferente. Eu penso um pouquinho, uma igreja que tem um pastor como Pedro, que coisa espetacular. Uma igreja que tem um pregador como Apolo, maravilha, fazia fogo descer do céu. Uma igreja que tem um ensinador como Paulo, maravilha, hein? Quer dizer, esta igreja é uma igreja fantástica, homens fantásticos, mas tem problema. Essa igreja é rica, e muito rica. Capítulo de número 1, da primeira carta, ele vai dizer no verso de número 5, Deus enriqueceu vocês com palavra e com conhecimento. Então era uma igreja que tinha palavra e tinha conhecimento. Para gravar, tinha palavra e conhecimento. Mas ele vai dizer no verso de número 7, essa igreja também está rica com todos os dons. Preste atenção na colocação que Paulo está falando para eles. Ele está dizendo: vocês são ricos, tem muita palavra, tem muito conhecimento, tem muitos dons, mas tem muita fofoca também aí dentro, tem muito problema aí dentro também. Quer dizer, era uma igreja poderosa. Chega alguns a dizer o seguinte, que é na igreja de Corinto onde se manifestava todos os dons espirituais. Quando a igreja reunia era um negócio fantástico. Era um culto pentecostal à moda antiga, dando pirueta para tudo quanto é lado, jogando cadeira para cima, andando de quatro, chutando o outro, arranhando a parede, babando, chorando. Eu fico pensando num trem desse, todo mundo profetizando ao mesmo tempo, falando em língua, um dando tapa no outro. Pensa num trem desse. Era uma igreja pentecostal à moda antiga, só que lá dentro tinha problema. Diga assim: Deus faz o que Ele quer, aonde quer, com quem quer, independente se tem problema. Pois é. A igreja tem problema ou não tem? Muito problema ou não tem? Mas tem Deus nela. Tem Deus, tem Deus, tem Deus, isso é que importa, tem Deus. Essa igreja é rica. Agora presta atenção o que é que vai acontecer. Paulo, ele está dizendo o seguinte, meus irmãos: vocês fizeram separação no meio do corpo de Cristo. Vocês não entenderam o projeto de Deus em Cristo ainda. Eu preciso orientar vocês. Só que dentro da igreja havia uns líderes falsários, apóstolos falsários, que eles começaram a fazer o quê? A lutar contra Paulo, contra a mensagem de Paulo e contra a autoridade de Paulo. E aí Paulo vai falar o quê? Ele vai dizer o seguinte: vocês são importantes aí, né? Vocês são importantes, ok, eu sei que vocês são importantes, só que vocês estão esquecendo uma coisa, que eu e vocês temos coisas iguais e temos coisas diferentes. Vocês estão aí no meio, tentando me denegrir,
tentando vilipendiar a minha pessoa, destruir a minha identidade, acabar com a minha autoridade perante a igreja em Corinto. Paulo escreve a carta para isso, entre as muitas coisas. Isso aqui é muito importante. Paulo vai dizer assim: eu entendo que vocês querem firmar a vontade de vocês e fazer a identidade de vocês prevalecerem. Então o que está em jogo aqui é a identidade apostólica de Paulo, é a identidade da autoridade que ele tem junto à igreja. Irmãos, é tão sério isso, que esse espírito que estava lá, traspassou as eras, e está presente em nossos tempos, na igreja atual. O que está em jogo aqui é que se eles conseguem tirar a identidade de Paulo da igreja, a identidade da autoridade de Paulo sobre a igreja vai se perder. Por favor, vocês já viram a expressão, mudando-se o sacerdote, muda a lei? Sim ou não? Sim. Pois é. Por isso que o ministério de Anápolis é como o pastor Clarimundo quer. Porque enquanto ele estiver como sacerdote estabelecido por Deus, neste ministério vai funcionar do jeitinho que ele quer. Vocês entenderam? Agora, se mudar o sacerdote, muda a lei. Mas não muda, ele está aqui, então a lei continua. Fala, chefão, pode falar. Manda e nós obedecemos. Aponta a direção e nós andamos. Fala e nós ouvimos. Quem está comigo essa noite? Deixa eu ver. Olha o tanto de gente está com o senhor aí, está vendo? Era isso que eles estavam tentando fazer. Derrubar Paulo, derrubar a identidade de Paulo junto ao povo, porque aí não tinha mais força. Mas quem está por trás é uma força maligna, porque se ele faz isso, ou se eles fazem isso, eles entravam na igreja e destruiriam a igreja. Mas eu tenho uma boa notícia para nós esta noite: a igreja não é de Paulo, a igreja não é de Pedro, a igreja não é de Apolo, a igreja não é de Moisés, não é de Abraão, não é de Tiago, não é de Mateus, não é de João, não. A igreja não é dos pastores, a igreja não é dos padres, a igreja não é do Papa, a igreja não é do homem, a igreja é daquele que desceu, encarnou, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. A igreja dele é para Jesus? É para Jesus esse negócio aí? Então eu vou falar uma frase para você bater palma de novo. Enche o pulmão aí, por favor, enche o pulmão de ar. Você vai dar um grito agora. Diga assim: a igreja tem dono. Quem manda nela é o dono. Quem faz as coisas acontecerem nela é o dono. Quem faz a igreja caminhar é o dono. Quem movimenta a igreja é o dono. A igreja nunca será derrotada, porque o dono dela é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que está sentado à destra da majestade e intercede por ela. Paulo então diz assim: para aí, vocês estão querendo fazer isso? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês têm um monte de credencial, vocês estão convencendo todo mundo aí, passou a lábia em todo mundo, para dizer que só vocês é apóstolo. Ele vai dizer no verso 22, se você gosta de Bíblia, acompanhe comigo aí então de novo no capítulo 11. Ele vai dizer assim: muito bem, então vamos lá. Vocês são hebreus? A credencial de vocês é porque vocês são hebreus, eu também sou hebreu.
Pronto, então somos igual agora. O que é mais? Verso 22, continue aí lendo comigo. Vocês são israelitas? Eu também sou, então somos iguais. Vocês são descendentes de Abraão? Também eu. Vocês são ministros de Cristo? Muito mais eu também sou. Ele está dizendo assim: vocês são, eu também sou. Vocês mostram as credenciais de vocês, e eu também estou dizendo que eu tenho as mesmas credenciais. Mas eu tenho um negocinho para falar para vocês. Tem um negócio diferente na minha vida. O meu ministério é diferente. A minha natureza é diferente. O meu chamado é diferente. O jeito que eu olho o reino de Deus é diferente. Paulo está dizendo assim: eu sou igual a vocês, consanguinamente, em posição, eu tenho os mesmos direitos que vocês. Agora eu tenho um negocinho para falar para vocês. São só essas credenciais de vocês aí, são só essas? É muito pouco. Isso é muito pouco. Deixa eu dar as minhas credenciais para vocês. Deixa eu mostrar para vocês as minhas credenciais. Lá vai Paulo. Leia comigo, por favor. Lá vai Paulo. Deixa eu mostrar para vocês as minhas credenciais. Verso de número 23. São ministros de Cristo? Falou como fala de mim. Eu ainda mais. Sou mais do que vocês. Por que eu sou mais do que vocês? Porque eu trabalhei mais. Porque eu sofri ações de vocês não sofreram. Porque eu estive em prisão e vocês não tiveram em prisão. Eu estive em perigos de morte muitas vezes. E que dia que vocês tiveram perigo de morte? Quer mais credenciais? Deixa eu mostrar mais. Eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. Eu recebi, ou eu passei, desculpe, 3 vezes em açoite, com varas. Uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Quer mais credencial? Em viagem muitas vezes, em perigo muitas vezes de rios, em perigos muitas vezes de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar e em perigo entre os falsos irmãos. Quer mais credenciais? Verso 27. Eu também mostro mais uma credencial: em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Vocês têm essas credenciais? Não, mas eu tenho. Se vocês são apóstolos, eu sou muito mais. Se vocês têm autoridade, eu tenho muito mais. Se vocês podem ensinar, eu tenho muito mais para ensinar. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu tenho as marcas do meu ministério externo. Tudo isso aqui é algo externo que vocês podem ver. Agora tem mais uma marca que vocês também não têm. Ela é interna. Olha o verso de número, por favor. Acompanhe comigo o verso de número 28. Além das coisas, além disso tudo externo, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Essa marca de preocupar-me com a igreja de Jesus Cristo, vocês não preocupam, porque vocês são falsários. Vocês pensam em vocês pensam na glória, na posição de vocês. Eu não penso na minha glória, eu não penso no meu poder, eu não penso na minha posição. Eu penso no povo de Deus, que eu vou ter que apresentar como uma noiva para um noivo um dia. Que marca é essa, Paulo? Me fale aí, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou derrubar o conceito de vocês. Continue no verso 29, ele fala assim: pois é isso que está dentro de mim, é o seguinte: se alguém ficar fraco, eu fico fraco com ele. Se ele chora, eu choro. Se dói nele, dói em mim também. Se ele falar assim, eu não dou conta, eu vou lá ficar ao lado dele. Se ele acha-se sozinho, eu falo: não está sozinho não, eu estou contigo. Mesmo no calabouço eu oro por você, estou presente na oração. Quem se escandaliza que eu não me abrase, que eu não fico preocupado,
Ele continua dizendo: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei, não no título que eu recebi, não na posição que eu tinha, porque eu larguei ela quando eu abandonei o judaísmo. Não, se eu tiver de me gloriar, no verso de número 30, eu vou gloriar-me a respeito da minha fraqueza. Eu não sou nada para Ele ser tudo. Eu não vivo para Ele viver. Eu não falo para Ele falar. Eu não caminho para Ele caminhar. Eu não decido para Ele decidir. Eu não faço a minha vontade para Ele fazer a vontade dEle através da minha vida. Eu não penso em mim, eu penso na obra dEle, para que Ele seja glorificado, para que a atenção não seja minha, a atenção seja dEle. Eu ando olhando a vida e percebendo que eu tenho que morrer, e eu morri um dia para Ele viver na minha vida. Vai doer agora. Vai doer. Quando você estiver procurando um líder, sabe o que você tem que procurar num líder? Procure um líder pelas cicatrizes. Não procure um líder pelo conhecimento dele. Não procure um líder pela posição que ele ocupa. Não procure um líder por títulos. Não procure um líder por aquilo que ele pode te oferecer secularmente. Procure um líder pelas marcas, pelas cicatrizes que ele adquiriu durante a vida de ministério dele. Tem gente que quer ser usado por Deus aí, mas não aguenta uma arrochadinha de Jesus. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, não foi por acaso. Tem muitos líderes aqui, obreiros, que querem ser usados por Deus, querem trabalhar, mas não tem cicatriz ainda. Porque quando alguém fala mal dele, ele vira um leão, ele arruma uma flecha, ele atira a pedra de volta. Ele não deixa a pedrada fazer a marca que vai sustentar ele no ministério no dia de amanhã. Ele não deixa que o espinho aprofunde-se nos seus pés, para que através de tanto quanto o espinho ele pisar, vai engrossar o calo debaixo dos seus pés, para que no dia de amanhã ele não sinta mais coisas de criança quando jogarem em você. O que tem de obreiro infantil em cima dessa terra? O que tem de obreiro que não tem capacidade de absorver guerras, de absorver conflitos, de elaborar situações conflituosas e resolvê-las. Como tem obreiros que tem que correr no pastor Clarimundo, no pastor Sebastião, me ajuda, socorro, o que foi? Não, porque alguém falou mal de mim, está tão doendo aqui. Vai criar vergonha na cara. Eu sou meio doido mesmo, né? Eu sou maluco mesmo, né? Pega a credencial, devolve. Vai trabalhar na borracharia, vai plantar banana na roça, e deixa quem é vocacionado de verdade e quer ter cicatrizes no ministério, viver em cima dessa terra e fazer a obra de Deus. Eu falei, vai doer. Já não faz mais obreiro como antigamente, irmão. O obreiro antigamente era feito igual tacho. Aquele tacho que é feito na pancada. Martelinho, tap, tap. Você vai moldando ele, tap, 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 tap. Dá uma esquentada, tap, tap. Hoje, o obreiro é feito como? Não tem mais obreiro como antigamente. Uns obreiros assim meio cera. Quando a coisa começa a esquentar, ele começa a derreter. Qualquer coisinha reclama. E está aí a praga da situação emocional. Irmãos, nunca na história a gente viu como obreiros e pastores estão sofrendo emocionalmente.
estão sofrendo, e não sabem lidar com a emoção. Por quê? Porque não foi treinado. Tem obreiro que você fala não para ele, ele quer matar, ele quer chutar, ele quer gritar. Toda frustração é muito importante na vida da criança. Criança, quando você está criando ela, você tem que frustrar ela, criar situações para frustrar ela, dizer não para ela. Aí o que ela faz? Você fala não, ela cai no chão, ai, bate, chuta. Aí o pai não sabe, aí vai lá, não, tá aqui, por causa do barulho, tá passando vergonha nele, por causa dos vizinhos, tá escutando. Aí dá o negócio para ele, levanta, sorrindo, sai, estava chorando, tá sorrindo, e vai. Aí ele aprende a manipular, e fala assim, puxa vida, lá dentro dele, ele vai construindo. Então é o seguinte, quando eu quero uma coisa, o que eu devo fazer? Fazer birra, na birra. Agora preste atenção, olha aí, pais, ó. Quando seu filho, a sua filha fizer isso, chutar, jogar coisa, gritar, você não fala nada. Fala nada. Você olha para ele, olha, dá um olhadão assim fixo, vira as costas e vai embora. Some. Sabe o que vai acontecer? Na hora que você fugir da visão dele, ele levanta. Levanta. Pastor João, tem obreiro assim? Levante a mão aqui, quem é mulher de obreiro de pastor? Levante a mão, quem é mulher de obreiro de pastor? Só isso? As irmãs estão com medo, né? Não vou expor ninguém não. Levanta de novo, deixa eu ver. Tá bom. Obrigado, irmãs. Obrigado. Depois, quem quiser descobrir, vai perguntar para elas. Pergunta para elas lá, que ela vai te dizer se ela é casada com um adulto ou com uma criança. Parece que começou a ficar bom, pastor. Parece que acertamos no eixo agora. A flecha acertou. Tap. Diga assim, irmãs, acertou. Os irmãos gritam misericórdia. Pronto. No dia que o seu marido, você falar uma coisa para ele, que ele emburrar, você fala assim, quem emburra é aquele que relincha lá no pasto. Você é homem, você é gente, levanta a cabeça, você é obreiro, você serve a Jesus, vai fazer a obra como homem. Não é mais fala Jesus não, agora bate Jesus, né? Bate Jesus. Deu para entender, gente? Agora é que a mensagem vai começar, é agora. Paulo está dizendo assim, pois é, meus irmãos, vocês estão vendo que vocês têm alguma coisa consanguineamente, eu também tenho, mas vocês observaram que eu tenho algo diferente de vocês? E as minhas credenciais são infalíveis, porque as minhas credenciais, elas são no corpo, elas são na alma, elas são no espírito. Essas marcas no meu corpo, elas são tão fortes que me adoeceram. Essas marcas são tão fortes na minha alma, que elas me empolgam, que elas me fortalecem, ao invés de me enfraquecer. E no meu espírito, elas me incendeiam, elas me dão mais ânimo para me continuar, porque eu sei que aquele que sofreu por mim, merece que eu também sofra por ele. E se eu participar do sofrimento dele, ele tem uma glória reservada para mim também lá no céu. Paulo fala isso em Romanos 8. Você quer glória? Sofra com ele. Quer coroa? Passe primeiro pelo Calvário. Quer trono? Tem a cruz. Quer vida? Tem a morte. Quer ver Deus fazer milagre no seu ministério?
Deixa Cristo conduzir a sua vida. Paulo vai dizer assim, pois é, eu quero mostrar umas coisas para vocês agora. Paulo fala assim, eu sou tão diferente, que eu estou escrevendo as cartas para mostrar para vocês aí, as diferenças que existem entre Deus e o mundo, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Paulo vai dizer assim, em primeiro lugar, primeira coisa diferente, a mensagem do Evangelho é diferente da filosofia humana. Capítulo de número 1, da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, porque Cristo, verso 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras humanas, para que a cruz de Cristo não se faça vã ou esvaziada. Os gregos buscam sabedoria, os judeus sinais, mas nós buscamos a mensagem da cruz, que é o poder de Deus para todo aquele que crê e não pereça. Paulo está dizendo assim, eu sou diferente de vocês, porque vocês pregam o que os homens dizem para vocês pregarem, e eu prego aquilo que o meu Senhor, eu prego aquilo que Ele me mandou, eu prego aquilo que Ele fez, eu prego aquele que me chamou, me vocacionou e me ordenou a pregar. Vocês obedecem os homens da terra, eu obedeço o homem do céu. Vocês obedecem homens falíveis, eu obedeço o Deus Todo-Poderoso. Vocês são vocacionados e escolhidos por homens terrenos, eu sou vocacionado e escolhido por aquele que é o Filho de Deus, que encarnou, que morreu e que ressuscitou. Vocês têm o espírito humano e o espírito da época, eu recebi o Espírito de Deus na minha vida. Eu sou diferente, a minha mensagem é diferente, ela não se constitui em diálogos humanos, ela não se constitui em sabedoria humana, ela se constitui na simplicidade da palavra de Deus. Jesus, Jesus, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura, Jesus leva para o céu, Jesus mata, mas Ele também ressuscita, Jesus é vida. Ele está dizendo, Jesus é que é importante, é Ele, a simplicidade dele. Desculpe o que eu vou falar aqui agora, o negócio está feio por aí, irmãos. Estão levando para cima do púlpito muita filosofia humana. Eu sou psicólogo. Sangue de Jesus tem poder de eu levar a psicologia para cima do púlpito. Tem muita gente aí tentando resolver problemas espirituais com conhecimento humano. Tem muita gente por aí fazendo até enquete e dando passos, 10 passos para resolver seu problema espiritual. Quando a gente vai analisar, é algo da psicologia. A psicologia não resolve o problema espiritual do homem, não resolve o problema de pecado, não resolve o problema de demônio, não liberta ninguém sobre o poder de Satanás. Entenda isso, o que liberta o homem do poder de Satanás e do pecado é o Evangelho de Cristo, puro e simples, pela palavra de Deus. É por isso que a pessoa está lá na roça, ele fala, nós vai, nós foi, ele não conheceu português, ele não estudou nada, ele levanta de manhã, vai para a roça, chega na roça, capina, corta de machado, roça, trabalha o dia todo, vem para casa, toma um banho, e vai para a igreja, não sabe falar português refinado, mas ele chega lá e passa uma noite em vigília, no outro dia vai visitar o bastiãozinho da fazenda vizinha. Quando ele fala o bastião que Jesus é bom, que Jesus salva, o bastiãozinho chora e fala, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, porque a palavra de Deus é que tem poder. Por isso Paulo fala a Timóteo, meu filho, capítulo 1, verso 13 e 14 de 2 a Timóteo, guarda a palavra, preserva a palavra. Por isso ele fala no capítulo 4, verso 2, pregue a palavra,
pregue a palavra. Paulo está dizendo aqui no verso de número 17: cuidado para vocês não esvaziarem o significado da cruz. Quando vocês forem pregar, se tiver sabedoria humana, vocês estão tornando a cruz de Cristo vã. Não tire Cristo da tua mensagem, não tire o céu da tua mensagem, não tire o Espírito Santo da sua mensagem, não tire os princípios da palavra de Deus da sua mensagem. Não seja engodado e não siga os homens dessa era, siga os ditames daquele que te chamou, siga as ordens dele. Vai ficar pior agora, quer ver? Você já observou que quando a gente canta o hino, sim, eu amo a mensagem da cruz? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Como é que é agora? Vamos. Eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. É ela que é o termômetro de Deus desse mundo. É nela que Deus uniu céu e terra. É nela que Ele venceu Satanás. É nela que Ele despojou os demônios do seu poder. É nela que Ele nos justificou e nos perdoou. É nela que nos deu reconciliação. É nela que Ele venceu a morte. É nela que Ele nos diz: existe um caminho traçado agora entre o céu e a terra e o céu. Existe um meio aonde você possa andar, palmilhar e chegar nas mansões celestiais. A cruz dividiu a história. A cruz divide a humanidade, perdido e salvo, justo e injusto, ovelha e bode, perdidos e achado, caminho largo e caminho estreito, perdoados e condenados, filho de Deus e filho do diabo. A cruz dividiu a humanidade, entenda isso: luz e treva, céu e inferno, Cristo, o anticristo, Deus e o diabo, salvos e perdidos, obreiros de Deus e obreiros de Satanás. A cruz dividiu a humanidade. É nela que está a nossa mensagem. É nela que nós temos que apegar, irmãos. Oh meu Deus, que nasça de novo Jonathan Edward, míope, escreveu o sermão e leu o sermão para a multidão que estava ouvindo, e foi tão impactante que as pessoas seguravam no banco e nas pilastras com medo de cair no inferno. Que a palavra de Deus na sua boca cause temor e tremor nas pessoas. Não a roupa que você veste, não sua sabedoria, não a intelectualidade, não seu poder, não os jantares da igreja, não as festinhas da igreja, mas quando você abrir a boca, os céus se abrem, o demônio estremece e a glória de Deus há de descer no meio da igreja e todos possam ver na sua vida e através de você algo celestial para autenticar o seu ministério e a sua chamada. Segunda diferença que Paulo fala, ele fala que existe uma diferença entre o homem espiritual e o homem carnal. Na carta, aonde está registrado isso, pastor João? Capítulo 2, versículo de número 15. Deixa eu começar antes um pouquinho. Capítulo 2, verso 9. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem,
são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E tem muita gente, tem muita gente que acha que isso aí, irmão, tu está passando luta, fica tranquilo, lá Deus tem um negócio lá no céu, guardado para você. Não é nada disso que o versículo está dizendo. Não, Deus não revelou, não está no céu, não é nada disso. O verso 10 diz, verso 10 do capítulo 2, Deus nolas revelou, Deus nolas revelou. Deus nolas revelou, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, Deus nolas revelou no verso 10, pelo seu Espírito. Deus revelou, e revelou está onde? Está aqui. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Agora eu pergunto para você, quem é o homem que não ouve, que não vê e que não entende? Verso 14, o homem natural, o homem ímpio, que não aceitou Jesus, que não é regenerado, que não é justificado, que não é santificado, que não tem o Espírito Santo, ele não entende Deus, porque não tem o Espírito Santo. Agora observa que ele vai dizer, verso 15, mas o homem espiritual entende bem tudo, ou discerne bem tudo, ou julga bem tudo, e é de ninguém é julgado, ninguém consegue condená-lo. Por que que esse homem espiritual é assim? Porque esse homem espiritual é aquele que aceitou Jesus, é aquele que foi justificado, regenerado, santificado, tem o Espírito Santo dentro dele, o Espírito Santo conduziu ele estudou, ele buscou, ele aprimorou, e ele é adulto espiritual, em outras palavras, ele é maduro. O que que esse homem espiritual tem? Verso 16, ele tem a mente de Cristo, ele pensa igual Cristo, ele olha igual Cristo, ele ouve igual Cristo, ele sente igual Cristo, ele faz a obra igual Cristo. Quando ele está fazendo, é Cristo fazendo através dele. Quando a glória desce, passa por ele e atinge Cristo, porque o alvo final não é ele, ou seja, a finalidade de fazer a obra não é ele, ele é o meio para que a glória chegue ao dono da obra. Agora presta atenção, Paulo está dizendo assim, então tem alguns na igreja que cresceram, né? São espirituais, são maduros. Capítulo 3, verso de número 1. E eu, irmãos, ele chama de irmãos. E eu, irmãos, não vos pude chamar vocês de espirituais, mas eu estou chamando vocês de carnais. Por que que vocês são carnais? Porque vocês são como meninos em Cristo. Eu não posso dar jabá para vocês, buchada, aqui no Goiás é dobradinha, falsificada da nossa lá do norte e do nordeste. Me perdoe os goianão aí, vamos lá. Não pode dar feijoada para menino, que senão ele morre. E ele está dizendo, vocês ainda são meninos, vocês não cresceram. Mas preste atenção, ele está chamando, e eu, irmãos, ele está chamando de irmãos. Portanto, eram crentes que tinham aceitado a Jesus, foram justificados, regenerados, santificados. Preste atenção, tinham o Espírito Santo, mas eles não cresceram. A mente deles não era a mente de Cristo. Quem era a mente deles? Ou a mente deles era de quem? Se você ler o verso 2 e o verso 3, você vai ver. Ele vai dizer o seguinte, porque havendo entre vós dissensão, contenda, fuxico, vou aumentar, que o Espírito Santo me permita, fuxico, falar mal dos outros, chutar a canela dos outros, ser acusador, não gostar do outro. Tem gente que não gosta da careca do outro. Uai, o que tem a ver isso? Tem gente, irmão, que não gosta do timbre de voz de determinados pregadores. Não, você já viu a voz daquele pastor? Qual voz? Daquele pastor lá? Pois é, quando ele fala assim, me irrita. Então, meu irmão, o problema não é na voz dele, não. O problema está em você, porque a voz dele é ungida e o que está em você está sendo agredido pelo poder que sai da boca dele. O que Paulo está dizendo? Sabe qual é o problema da igreja? Sabe por que tem divisão na igreja? Porque tem gente que fuxica, fala mal dos outros, você meia contenda? Porque não cresceram em Cristo, são meninos. Deixa eu pegar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Pensa um pouquinho. Você tem um colega e um casal amigo seu, e aí você vai viajar, fazer missão lá nos Estados Unidos. Não, melhor, em Cancún, lá no México, em Cancún, fazer missão lá. Pode fazer missão lá? Tem jeito? Ele vai fazer lá. Aí ele tem um casal que vão ficar no Brasil.
E eles vão lá despedir do casal. Aí o casal lá, a Maria e o Joãozinho, tem um filhinho que acabou de nascer. Eles vão lá, despedem, aleluia, e vão embora. 5 anos depois, eles voltam da missão, bronzeados. É Cancún, né? Bronzeado. Acho que o pessoal não sabe o que é Cancún, não, né? Podia ser mais fácil, pastor. Aí chegaram no Brasil, vamos lá visitar a irmã Marinha, o irmão Joãozinho, o menino deve estar grande, 5 anos, aí vamos lá, correu lá. Chegou lá, irmã Marinha, irmão Joãozinho, tudo bem, abraçaram, beijaram. E cadê o neném, cadê ele? Deve estar grande, correndo. Ele falou, pois é, né, Tá onde que ele está? Não, está aí no quarto. Eles entram no quarto, o bebê está do mesmo tamanho, está no mesmo berço, não anda, não fala, e dá trabalho. Tem alguma coisa errada com esse bebê ou não? Sim ou não? Pois é. Havia 5 anos que Paulo tinha fundado essa igreja. E quando ele volta para a igreja de Corinto, ele encontra ainda crianças no berço do mesmo jeito. E Paulo está dizendo aí, tem muita gente no berço aí ainda. Você não pode comer jabá. Você precisa de leitinho na mamadeira. Tem um dia que eu vou pregar essa mensagem em outro lugar, vou colocar uma madeirona bem aqui, ó, pendurada aqui, ó. Vou ter que fazer isso. Aqui o que você precisa aqui, ó? Você precisa de mamadeira, camarada. Símbolo da sua infantilidade. Você não cresce. Você não melhora. Sempre é o mesmo vocabulário, o mesmo comportamento. Você não lê para melhorar, você não estuda para melhorar. Todo mundo ao olhar fala assim, aquele homem é do mesmo jeitinho, não muda, que negócio é esse? Agora vem um pior. Levanta a mão assim, por favor. Fala assim, Jesus, coloca um machado na minha mão. Eu vou ensinar essa criança a andar. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Quebrar o berço. Quebra o berço dele e coloca ele no chão, que ele aprende a arrastar. Ele aprende a engatear. Ele aprende a segurar nas coisas. E daqui a pouco ele está andando. Ele vai crescer, ele vai crescer. Vai ficar pior, quer ver? Olha para o seu irmão, para a sua irmã, por favor, olha aí. Fala assim, ó. Se você não sair da sua zona de conforto, Deus vai fazer você sair. Como bom crente pentecostal, eu quero aqui mentalizar aqui um anjo descendo. Não com machado, mas com uma espadona. Você está indo aonde, Ana? Eu estou indo lá na casa daquele meu servo lá. O que você vai fazer lá? Lá tem um monte de berço lá, vou quebrar tudo. Vou tacar no fogo do Espírito. E quando a cinza subir, a glória de Deus vai descer. Porque a adoração movida pelo Espírito levanta a gente caído. A diferença entre o homem espiritual e o homem carnal. Eita Jesus, se o senhor não quiser quebrar, Jesus, o bendito do bercinho dele, corta a língua dele, pronto, acabou. Terceira diferença que Paulo fala, tem um negócio aí diferente também. Qual é? Fé e religião. Fé e religião. Ele está dizendo assim, vocês líderes de Israel, vocês são religiosos, vocês só conhecem as letras, vocês só conhecem a lei, vocês fazem para vocês serem aceitos por Deus, vocês comem para tentar servir a Deus, vocês ficam sem comer para tentar servir a Deus, vocês guardam festas, anos, dias e meses para tentar servir a Deus. Eu não, eu aprendi que servir a Deus é por fé. Eu não faço para ter, eu faço porque eu tenho. Eu não busco para obter, eu tenho que me leva a fazer.
eu não estou buscando ser salvo, eu sou salvo lutando para não perder a salvação. É isso que Paulo está dizendo. Quem me chamou me salvou primeiro. Quem me chamou transformou a minha vida. É por isso que eu olho diferente de vocês, eu ouço diferente de vocês, eu sinto diferente de vocês, eu trabalho diferente de vocês. E se eu morrer não tem problema. Vocês querem fugir da morte, eu vou para a morte. Sabe por quê? Porque na hora que eu morrer com Ele, Ele me ressuscita no último dia e eu vou para a glória com Ele. Que coisa é essa? O que Paulo está dizendo para nós? Vocês estão cansados? Aqui atrás acho que já tem gente cansada já. Mas eu vou para o último ponto, eu vou pular isso aqui agora. Tá bom? Quarta diferença. A diferença entre dons espirituais e dons naturais humanamente. Paulo vai fazer essa diferença. Preste atenção agora. Preste atenção. Paulo está dizendo assim no capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 4, verso 5 e verso 6. Há diversidade de dons, verso 4. O Espírito Santo é que faz. Verso 5. A diversidade de ministério. Jesus é que dá o ministério, a função. Verso 6. E a diversidade de operações. O Pai opera. E a palavra opera aí é uma palavra chamada energematon. A palavra energia é a palavra energia. E essa palavra é usada só para 2 seres na Bíblia. Preste atenção nisso. O diabo, quando ele quer minar a vida de uma pessoa, solapar a vida de uma pessoa, induzir a vida de uma pessoa, diz que ele também age pela energia. O outro ser que age por essa energia, que age por essa energia, é o papai. E quando o papai manifesta essa energia na vida de um crente, Filipenses capítulo 2 verso 3 diz o seguinte: porque do Senhor é o querer e o realizar. Ou seja, Deus coloca a energia para você querer as coisas e coloca a energia para você realizar. Portanto, quem foi chamado por Deus tem uma ação direta do trono da graça. Tem querer e tem realizar. Tem energia para fazer, tem energia para querer, tem energia para querer e energia para fazer. Se você tem desejo de fazer a obra de Deus, não é porque você quer, é porque o papai do céu está lá do céu dizendo: vai lá, Espírito Santo. Falar aqui para os meus líderes aqui agora, né? Falar aqui. E um monte de pastores que estão aí também. Me permita eu falar para vocês. Eu não concebo que o ser humano pode escolher alguém para o ministério. Eu não concebo. Por isso é necessário que quem são líderes e vê a necessidade da obra, ele vai orar. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. E nós temos que orar, porque a obra é do Pai, o ministério é do Pai. Quem chama é o Pai, quem capacita é o Pai, quem usa é o Pai. Então há uma necessidade de nós dependermos dele. Pai, eu estou vendo a necessidade, estou vendo um monte de gente que tem característica. Quem o Senhor quer? Nem todos entenderam. Você vai orar e vai depender dele, porque a obra é dele, o ministério é dele, a chamada é dele. E você vai perguntar: Pai, quem o Senhor quer? Pastor, o senhor sabia, o senhor falou de 20 anos aí. O senhor sabia que este ano, em setembro, fazem 20 anos que eu assumi a direção do IBA? 20 anos. E eu já contei para o senhor. Pois é. Eu já contei para o senhor que quando o senhor foi me chamar, Deus falou comigo 3 vezes. Eu já contei uma delas para o senhor, talvez o senhor não lembre. Ele falou comigo. Porque o cara duro para aceitar a vontade de Deus igual eu acho que não tinha não. Até um dia que ele me encurralou lá no Belém, cidade Nova 6, e falou o seguinte: você quer ou você quer vir para o céu? Ele falou isso para mim. Se você quer, eu vou te usar. Se você não quer, eu te trago para cá. Eu falei: não, eu quero ficar mais um pouquinho aqui. Faz o negócio. Viu? Paulo vai dizer assim, ó, continue comigo, capítulo 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil.
a um pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro a palavra da sabedoria, a outro discernimento de Espírito. E ele vai enumerando o que? Os 9 dons do Espírito. Ele chega no verso 11 do capítulo 12, ele diz assim, ó, olha bem, ele diz assim, ó, e o Espírito reparte todas essas coisas a cada um como ele quer. Eu pergunto para você, se Paulo escreveu isso é porque ele conhecia esse negócio. Se Paulo está falando de dom da palavra do conhecimento, da palavra de sabedoria, discernimento de espírito, fé, cura, milagres, línguas, interpretações de língua e profecia, porque ele conhecia isso. Ele não vai escrever uma coisa que ele não sabe. Preste atenção à diferença agora. Preste atenção. Os líderes religiosos tentavam fazer a obra de Deus pela força humana. E Paulo diz o seguinte: não, eu não faço pela minha força. É quando ele manifesta na minha vida e sai da frente que eu quebro tudo. E aí ele, no capítulo 9, verso de número 17. Ananias, vai lá onde está um moço chamado Saulo. Lá naquela casa na rua direita. Ele está orando, tem 3 dias que ele está orando e jejuando. Ananias chegou lá e falou o seguinte: irmão Saulo, o senhor que apareceu para você na beira do caminho aí, ó, você caiu. Eu não sei se foi do cavalo ou foi do carro, ele caiu. Ele mandou vir aqui para me colocar as mãos sobre a sua cabeça e orar por você. E para que você seja cheio do Espírito Santo. Fique em pé, por favor. Não tente fazer a obra de Deus pela tua força. Não tente fazer a obra de Deus pela sua vontade humana. Para na presença dEle. Deixe Ele ter um encontro com você. Deixe Ele falar com você. Deixe Ele colocar algo dEle sobre a sua vida. Deixe Ele te encher. A partir daquele dia, o Espírito Santo desceu sobre a vida de Paulo. E quando a gente encontra ele escrevendo para Corinto, a Bíblia fala que Paulo conhece não somente o Deus que ele serve, ele conhece os dons espirituais, ele conhece os ministérios que Jesus dá para os homens, e ele conhece a operação de Deus de uma forma sobrenatural. Viva para experimentar o sobrenatural de Deus. O capítulo 14 de 1 aos Coríntios, verso 18, ele fala assim: eu quero dizer para vocês que eu falo mais línguas do que todos vocês. Para aí, como é que ele falou? Eu falo mais línguas do que todos vocês. Paulo falava em língua, sim ou não? Não é idioma não, é glossolária. Falar pelo Espírito. Foi falado aqui hoje. Tem muita gente aí querendo fazer a gente parar de falar em línguas. E me permita eu falar aqui. Tem uma igreja nossa em Anápolis. Chamaram um presbiteriano. Ele subiu no púlpito e mandou além em nós. Que não tem negócio de língua, que não tem negócio de dons espirituais, que esse negócio de sair correndo, pôr cadeira na cabeça, dar pirueta, isso não é nada, isso não vale nada, isso não é de Deus. Ele podia estar aqui hoje. Tem crente pentecostal aqui que fala em línguas? Quem fala em língua edifica a si mesmo, é um sinal para o descrente, mas quem faz profecia, as pessoas ficam impactadas, alguém tem que interpretar. Fala em língua, alguém interpreta para o outro descrente, outro entender o que Deus está falando. Paulo não condenou falar em língua. Depois você lê o 14:30 lá, você vai ver que ele fala assim: não proibais falar em língua, tem que falar em língua, falar em língua, falar em língua, falar em língua, falar em língua. Mas deixa eu explicar isso aqui. Eu sei que já passei o boot, mas 5 minutos não tem problema não. Depois vocês batem em mim. No Velho Testamento tinha todos os dons, menos 3. Todos os dons, menos 3. Qual eram os 3 dons que não havia no Velho Testamento? Línguas,
interpretação de línguas e profecias pela interpretação das línguas. Não tinha no Velho Testamento. Preste atenção agora, o Pentecoste acontece. Atos capítulo 2, verso 2 ao 4. De repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Antes enchia só a casa, agora o texto diz, encheu toda a casa e todos foram cheios. Agora encheu todo mundo. E todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia. Quando você pega a palavra lá, línguas que o Espírito concedia, é glossolalia. Aí esses irmãos que não vigiam, que estavam vivendo na Grécia nos dias de Corinto, que queriam viver no natural, e Paulo vai dizer, não vai viver no natural não, essa igreja aqui não vai viver no natural não, é do sobrenatural. Preste atenção agora, Paulo está dizendo assim, e aí Lucas quando escreve, ele reforça isso, ele vai falar assim, uai, mas para aí, esse povo de várias nações estão ouvindo, nós estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua. Aí eles vão falar o seguinte, não, eles estavam falando era idioma, não estava falando idioma não, irmão. Deixa eu explicar para você o milagre. Anote, guarde no seu HD agora, para nunca mais você esquecer e deixar de ser assembleano, viu? Nunca mais você vai deixar de ser pentecostal. Nunca mais um presbiteriano que você ouvir falar isso, você vai chutar a canela dele, depois pede perdão para Deus e reconcilia com ele. Preste atenção nisso aqui. Todos foram cheios do Espírito Santo, todos. Começaram a falar novas línguas conforme o Espírito concedia, glossolalia. Quando as pessoas que estavam lá de várias nações falam, nós estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua. As pessoas que estão lá, quando falam nossa própria língua, lá é idioma. Mas eles receberam a glossolalia, eles estão entendendo do idioma deles. Aqui acontece o milagre, os 3 dons que não havia do Velho Testamento. Presta atenção, o Espírito manifesta na igreja, 120 naquele lugar, eles falam na glossolalia. O Espírito Santo entra nas pessoas que não têm Deus, estão lá, de várias nações, abre os ouvidos deles e faz eles terem a interpretação das línguas. E quando eles têm a interpretação das línguas, acontece a profecias, eles creem naquilo que está sendo falado. Eram os 3 dons que não havia. Aconteceu no Pentecoste. E se aconteceu no Pentecoste, a igreja é pentecostal. E se tem crente pentecostal aqui, fala em línguas. Se tem crente pentecostal aqui, tem discernimento de espírito. Mas também tem o que? Interpretação de língua. E tem profecia. Tem ou não tem? Levante a sua mão, por favor, levante a sua mão, Pai, em nome de Jesus. Esta noite, ó Deus, nós pregamos a Tua palavra, e nós somos uma igreja primitiva, uma igreja que fala em línguas, uma igreja que recebe as interpretações da língua, uma igreja que profetiza, uma igreja que tem poder, uma igreja que tem fogo, uma igreja que tem o Espírito, uma igreja que crê na atualidade dos dons espirituais. E é isso que fez a diferença nestes mais de 100 anos da igreja Assembleia de Deus das terras brasileiras. E ela não vai apagar, o mundo não vai apagar, a filosofia não vai apagar, os religiosos não vão apagar, as igrejas que não creem no Pentecoste não vão apagar, porque tem um povo aqui que precisa evangelizar o mundo, e eles vão evangelizar o mundo no poder do Espírito Santo, falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas, profetizando.